Olá, este é mais um bate-papo versátil. Hoje vamos falar da Caixa Nouvelle Vague com o crítico e pesquisador Sérgio Alpendre. Obrigado, Sérgio, por ter vindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E é um prazer falar, né, da Nova Onda, falar dos seus realizadores sim, aí. E sempre... é uma bela seleção, né? Claro. Enfim, Nouvelle Vague, né? O que falar da Nouvelle Vague hoje é que é um dos movimentos mais importantes da história do cinema. Só isso. E que infelizmente, até quando a gente divulgou, até a gente comentou isso uma outra vez, que as pessoas, tem aquela coisa das pessoas pensarem com uma categoria estanque, achar, não, olha, Nouvelle Vague começa aqui, termina aqui. Justamente. Isso, e na verdade a gente sabe que no nível acadêmico, os teóricos, os historiadores que trabalham com a história da Nouvelle Vague, há uma grande discussão, não é ponto pacífico, de quando exatamente começou e de quando terminou. Você estava falando que tem pessoas que datam o início lá no filme do Melville, O Silêncio do Mar, exatamente. Né? E o final no filme do Godard, Nouvelle Vague. No Godard, Nouvelle Vague, que é um acerto. Que é de 1991, 90, né? 90. Mas tem muita gente que considera também maio de 68 como o fim definitivo da Nouvelle Vague, né? Por causa da separação, é quando se torna mais evidente a separação do Truffaut com o Godard. Que o Godard vai para o Dziga Vertov e o Truffaut continua no romanesco, né? E é interessante que, assim, realmente que é um movimento muito rico, né? Até é possível se discutir, é um movimento, não é movimento, e você tem vários grupos trabalhando, aqui nessa caixa vai ter bem configurado isso, o pessoal do Rive Gauche, né, como, por exemplo, o René e o Demy, que é mais associado. Tem aqueles que vivem à margem, que é o caso do Jean-Pierre Mocky. E tem aqueles que são bem... de amigo de todos. Inclusive tem uma foto que a gente viu na pesquisa do Truffaut visitando o Mocky no set dos Libertinos. Sim. É bem interessante. E tem aqueles que são bem associados, que são os três dos jovens turcos, que é o Godard, o Truffaut e o Rivette. Então é uma caixa que trabalha bem essa riqueza da Nouvelle Vague e também não é nada óbvia, porque a gente já lançou muito dos filmes óbvios da Nouvelle Vague, sem nenhum demérito, que é, no caso, O Acossado, Os Incompreendidos, Hiroshima Mon Amour, Julie Jean. Então esses que são os mais famosos, a gente já tinha lançado. A ideia nessa caixa foi trazer, digamos, esse lado B, se assim pode dizer, porque tem um ano passado em Marienbach, que é um dos grandes associados. É o lado A. Né, o lado A e o Pop Banda à parte. Sim. Mas eu acho que é uma caixa muito interessante. Vamos começar a falar justamente do filme do René. Só explicar o negócio dos jovens turcos, né? Que era como eram chamados os críticos da carreira de cinema nos anos 50, né? Principalmente Godard, Romer, Truffaut e Rivette. Né? Isso é importante. Os jovens turcos se refere a isso. Eles eram chamados de jovens turcos, com aquelas opiniões que então eram polêmicas e tal. Que foi realmente uma época que vale muito a pena voltar às edições da Cahiers do Cinema, a toda a história e lê-los como críticos, porque são críticos também muito fantásticos, né? Tem livros incríveis, resenhas, né? E nós temos então começar o primeiro filme da caixa, que é o mais famoso, sem dúvida, o ano passado em Marienbach, que só tinha sido lançado no Brasil em cópias muito ruins. Essa é uma cópia restaurada, aprovada, ainda em vida pelo Alain René. E tem um excelente documentário do Luc Lagier, que é Nos Labirintos de Marienbach, que faz toda uma questão sobre as possíveis interpretações e faz também no formato de jogo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse filme Jogo do René, que é um filme chave na filmografia do René, né? E é aquele filme que é engraçado, né? Porque tem muita gente que vê pela primeira vez o filme e tem fica desesperado, porque, enfim, quer entender, quer tentar entrar no filme e ele não é tão fácil de se entrar. E algumas pessoas desistem. O que eu falo é, revejam, porque é um filme assim... Eu lembro que quando eu vi o ano passado em Marienbach pela primeira vez, foi lá na Cinemateca, nos anos 90, tinha uma mostra especial em que cada filme passava 4 vezes por dia. O dia era inteiro para um filme só. E eu vi na primeira sessão, e depois fui encontrar uns amigos, falei, olha, eu acabei de ver um filme que mexeu comigo, eu quero rever e tal. E esse meu amigo falou, eu vou junto com você e tal. E ele odiou. Ele saiu me xingando do filme. E eu ali maravilhado, porque eu estava vendo pela segunda vez e estava comprovando que aquilo que eu tinha visto era realmente de tirar o chapéu, de uma coisa fantástica. E ele tinha odiado. E recentemente eu encontrei com ele e ele falou, não, eu revi, o filme é bom mesmo, você tinha razão, não sei o que lá.
Então é o que eu falo, às vezes alguns com Godard e com René acontece muito isso. Não desista da primeira vez, que a recompensa virá certamente na revisão. Não, sem dúvida, é um filme que você precisa realmente conviver com o filme, né? Conviver naqueles corredores, né? Aqueles do Hotel movimentos Marienbad. de câmera. Nossa, é um filme tecnicamente é um filme brilhante, né? Um deslumbramento de atriz, assim, uma atriz ótima, fantástica. A fotografia, né, que é do, acho que do Henri Sacha Verny, né? Eu confundo com o Henri Descartes. Sacha Verny, que é incrível, né? E é uma cópia restaurada, você vê todas essas nuances, né, da qualidade da fotografia. Isso. E a direção, realmente, aqueles travelings lá nos corredores do hotel, aquela questão de trabalhar a desumanização das personagens, transformá-las, né, como se fossem decorações, fossem tabuleiros de um jogo. De um dama ou xadrez, enfim. Eu gosto muito do documentário do Lager, que ele fala várias possibilidades interpretativas. Tem uma que associa, por exemplo, com o próprio Iluminado do Kubrick, a ideia de serem todos fantasmas, daquele hotel com uma entidade. Então tem várias possibilidades. Tem até uma homenagem ao Hitchcock, que aparece de repente lá numa das imagens dos planos, né, uma imagem do Hitchcock. É um filme que dá continuidade assim à proposta estética do René desde os curtas, né? Se a gente pegar aquele curta da biblioteca, toda a memória do mundo, acho que é o nome, que a câmera vai percorrendo aqueles corredores da biblioteca. No ano passado em Marienbad, a câmera também vai percorrendo os corredores do hotel com um movimento assim muito elegante, meio Max Ophuls, né? E vai ali revelando o cenário aos poucos, é realmente impressionante. Você vê que é um autor, né, que está em gestação e tem muitos pontos de contato com o Hiroshima Mon Amour, que é outro grande filme dele, e até a questão, uma coisa muito importante desse grupo do Rive Gauche, que é a relação com outros artistas que trabalhavam com literatura, no caso Nouveau Roman, que é o roteiro do Alain Robbe-Grillet, baseado no próprio livro, como foi Marguerite Duras, no caso do Hiroshima Mon Amour. Então é um grupo que está o Chris Marker também, que é outro grande, né? Então é muito interessante como isso está configurado no ano passado em Marienbad. E aí no mesmo disco nós temos um outro cineasta que aqui é pouquíssimo conhecido, foi uma indicação do Sérgio, eu agradeço muito. Nós estávamos com um outro filme, mas houve um problema na cópia e não foi possível lançar, que é um outro filme muito interessante, de um outro cineasta, e acabou entrando no filme do Mocky, que é a Jean-Pierre Mocky, a primeira vez que é lançado aqui no Brasil. Ele fez muita coisa, um diretor super prolífico, muitas comédias, né? E é um diretor que nunca se encaixou, né, em nenhum movimento. Ele é amigo, era amigo de todos eles, mas ele ficava sempre à parte. Não sei porquê, talvez não fosse tão publicitário no sentido que os outros eram, né? De fazer ali acontecer o filme deles. E o Mocky é um diretor assim fora do normal também. Você vê nos Libertinos o jeito com que ele filma aqueles personagens, e principalmente a Anouk Aimée, ela tem uma revelação durante o filme, e essa revelação surge de uma maneira impactante. A cena é linda, a cena é inesquecível. É fantástico. A cena é inesquecível. O Charles Aznavour também tem uma participação sublime. Outra ótima atuação dele, né? Muito diferente do Atire no Pianista. Sim. Então você vê como é um ator versátil. Era um cantor que sabia atuar mesmo. Versátil também, tá certo. E aquela cena em que eles estão rindo, de repente ele olha e descobre a Anouk Aimée e a câmera vai. Assim, ele tem uns achados de direção que são fantásticos. E o filme tem aquele gosto amargo desses filmes que, na verdade, aparentemente parece ser uma coisa. São paqueradores, o Draguer, e você vai imaginar que é um filme que eles vão atrás de mulheres, vai ser um filme divertido, e na verdade se revela outra coisa, uma coisa de um vazio essencial, de um amargor, que lembra muito, por exemplo, filmes como Noite Vazia, como Longa Noite de Loucuras, do Bolognini, Doce Vida, do Fellini, e Il Sorpasso, do Dino Risi. Então é interessante até um dia, se alguém quiser fazer um trabalho, relacionar esses filmes e pegar todo esse vazio dessas supostas aventuras na noite, né? Os italianos de um hedonismo vazio, né? Sim, os italianos eram muito bons nisso, né? O Dino Risi fez A Vida Difícil, que vocês lançaram também. Que é um outro belíssimo filme também. Tem esse lado. É comédia, parece que é um filme ali simples, mas ele vai te dar uma cômico puxada, e trágico, né? Ele vai te chamar, fazer pensar, né? E eles eram mestres nisso. E o Mocky faz a mesma coisa. E é um filme curto, vale a pena seguir, aliás, a carreira do Mocky, que é uma carreira bem interessante. E quem sabe a gente lance mais coisa dele no futuro. E aí, seria bacana, que é o outro, né? Esse daí é o de estreia, Os Libertinos, isso é importante. No disco 2, aí nós temos das duas grandes estrelas da Nouvelle Vague, os dois grandes
rivais, né? Que vai causar discussão até hoje. Brigaram. Né? E vamos começar pelo primeiro, que está com uma mostra aqui em São Paulo, né? Que é o nosso querido François Truffaut, com um filme dele que também é pouco visto, eu acho que também é subestimado, que é Um Só Pecado. Né, é um filme que eu gosto muito, inclusive na revisão para mim melhorou. É um belíssimo filme. E eu gostaria que você falasse então desse Um Só Pecado, né? Ou a pele, né? A pele suave, a pele doce, né? É, o filme que mostra a irmã da Catherine Deneuve, né? Aliás, belíssima. Que é belíssima, uma atriz que morreu jovem. Françoise Doléac, mas ela teria uma carreira brilhante também dentro do cinema francês e infelizmente faleceu prematuramente. Mas é um filme em preto e branco, né, duro, daqueles bem que a Nouvelle Vague gostava de mostrar. Um filme sobre adultério, enfim, um filme que vai, acho que não sei quanto dá para adiantar da história sem tirar a graça de ver o filme. Mas é um filme assim que você também não dá para menosprezar, né? Não dá para falar, não é o Truffaut do Jules Jean, não é o Truffaut dos Incompreendidos. É um filme, assim como Atire no Pianista, aliás. Esses filmes menores, tidos como menores desse primeiro Truffaut, são filmes na altura dos outros. São filmes tão bons quanto os outros. E tem, na verdade, assim, uma coisa muito interessante que é aquele personagem burguês que é preso nas convenções sociais. Na verdade, o personagem dele é um personagem, no fundo, muito angustiado. Você sente pena daquele personagem, né? E tem uma questão muito bonita. Essa coisa existencial também, né? E como o Truffaut filme, né? Tem sequências incríveis. É que você já se configura logo nos créditos iniciais a questão da pele suave, do jogo das mãos. E como aquilo tem aquela grande sequência no hotel, quando o personagem do crítico literário, escritor, ele vai se envolver com essa aeromoça e eles têm um flerte e uma sequência que eles caminham no corredor até entrar no mesmo quarto, né? Sim. Aquela sequência, como ele filma as mãos e como aquilo é importante no filme, é puro Truffaut, né? Como a questão do amor, atenção, né? Ao detalhe. A questão ao detalhe. E tem aquela questão que está nos extras, que é a questão da influência do Hitchcock. O Truffaut, na época, estava já conduzindo um livro de entrevistas com Hitchcock, que é aquele livro histórico bem adiantado, que trouxe, né, a valorização maior do Hitchcock como autor. E aí você tem toda a influência que ele faz uma coisa muito Hitchcockiana, que é o suspense nas cenas do cotidiano. Então tem já suspense no início, como ele filma a chegada, se ele vai conseguir ou não pegar o aeroporto, o avião no aeroporto. E aí depois você vai ter cenas de tensão nas partes dramáticas, claro, como o Hitchcock faz no Homem que Sabia Demais na refilmagem. Você vê o suspense nas situações dramáticas, né? Ele pega, que é diferente, ele trabalha em outra chave do Hitchcock, a chave ali do que eles defendiam, mas é um cruzamento de Hitchcock com, vamos dizer, Alexandre Astruc. É muito interessante. Que era um cineasta e crítico que o Truffaut adorava. Assim, como o Renoir um pouquinho também, mas eu acho que nesse filme tem mais o Astruc, assim, um negócio do Alexandre Astruc e do Hitchcock também, como você falou. Ele estava realmente mostrando essa influência. Isso é importante, que é influência, não imitação, né? Claro, uma coisa que você queria imitar hoje, o cinema francês já vem de muito tempo, tem muita imitação de Hollywood, é imitação no mau sentido. Aqui não, aqui é uma influência que você transforma a sua sensibilidade em algo diferente, em algo tipicamente Truffaut, né? Tipicamente o autor, né? A Nouvelle Vague toda, o Jean Duché até fala que a Nouvelle Vague, os garotos, os diretores da Nouvelle Vague começaram imitando os americanos. Cinema de gênero. Mas imitando num outro sentido. Sem dúvida. Mas não é aquela imitação, eles estavam fazendo algo à altura deles, que dissesse muito para eles. Né? Sem dúvida, isso é muito importante. E aí no outro... no mesmo disco, temos o rival, né, o Godard. Godard com Banda Parte, um belo filme do Godard também, que é pouco visto aqui no Brasil. Ele é um filme importantíssimo, mas também não tinha saído recentemente aqui no Brasil, que tem várias histórias, né? Tem desde aquela sequência que é 1 minuto de silêncio, que não é 1 minuto. Tem a visita deles pelo Louvre, que depois é manejada pelo Bertolucci nos Sonhadores. E tem o fato da própria produtora do Tarantino ser uma homenagem ao nome do filme, a produtora do Tarantino. E é um filme, na verdade, que muitas pessoas falam, não sei se você concorda, muitos críticos americanos, outros críticos falam, é o filme do Godard para quem não gosta do Godard. Para começar a assistir, se não gosta do Godard, comece por esse. Eu não sei se você concorda com isso. Eu não concordo que seja para quem não gosta de Godard, mas eu concordo que seja um ótimo ponto de entrada. Mas eu acho que é Godard total. Eu acho totalmente. A partir dos créditos, o que ele faz com a narrativa, o que ele faz com o paradigma do filme B. Se você não gosta de Godard, provavelmente não vai gostar desse também. Mas é aquela coisa, tem que rever Godard, né?
tem que rever sempre Godard. E esse é um excelente ponto de entrada pro cinema. Porque ele não é tão hermético, tão vanguardista, talvez assim, na aparência, pelo menos, do que alguns outros, né? Mas ele tem algumas discussões ali, por exemplo, ele fala pela boca dos personagens toda hora, em vários filmes, né? E aquela hora que a professora coloca na lousa clássico igual a moderno, que ela atribui ao escritor, que eu não lembro agora se é o Henry James ou é o outro escritor, mas não importa, é o Godard falando. Sem dúvida. Na verdade. Então ele tem muito de Godard também. E claro, tem aquele formato mais pop que facilita um pouco. Mas isso já estava presente, de certa forma, até no Acossado, até no Viver a Vida tem aqueles momentos em que você tem uma aproximação com esse lado pop do Godard, enfim. Uma Mulher é uma Mulher, obviamente. Sem dúvida, Ele não chega a ser, por exemplo, um filme que tem um distanciamento, que é difícil as pessoas entrarem, que é como A Chinesa, por exemplo, A Chinoise, filmes da fase posterior, que é mais difícil. Mas é um filme, eu acho que é muito Godard. Tem a Ana Karina, né, que era mulher, não sei se já era mulher dele na época, esposa dele na época, que é uma musa da Nouvelle Vague, né? E é um filme realmente, acho, muito rico no diálogo com o filme B americano, baseado num livro de uma escritora de romance policial, e é uma coisa que sempre o Godard traz muito, né? Que ele gostava muito de romance policial e gostava muito do filme B americano e do filme policial americano. Então é um flerte também, como ele faz aquilo também sem imitar, né? Ele faz uma coisa totalmente autoral, uma releitura, né? De gênero muito interessante, né? Se apropriar de algo que já fizeram, mas se apropriar e dar uma nova cara. Dar nova cara, E é um belo filme, eu acho que realmente é um filme para rever. Pena que não foi possível incluir extras sobre ele, porque dá uma boa discussão. Sim. E aí no disco 3 nós temos um filme raríssimo, que é o famoso filme que a família do Anel, né, que é o padrasto, a mãe e ele vão assistir no cinema, nos Incompreendidos. Tem uma história muito interessante, porque os Incompreendidos, eles saem em 58, 59, e esse filme ele já estava sendo filmado, acho que já em 57, 58, o filme do Rivette, que a gente está falando do Paris Nos Pertence. E o que acontece? Quando saiu Os Incompreendidos, estreou, foi aquela a repercussão toda, o filme do Rivette não tinha estreado ainda. E ficou engavetado. A família do Anel já vai assistir no filme dos Incompreendidos o Paris Nos Pertence. É que eu lembro porque tem uma hora que eles veem o filme, eu sempre achei que era o Clube do BG. Não, é o Paris Nos Pertence. É o Paris Nos Pertence. É o Paris Nos Pertence. Eu sempre achei que fosse o curta do Rivette. É o Paris Nos Pertence, e eles comentam e dizem que foi uma ajuda que o Truffaut era muito amigo do Rivette, né? E o Rivette demorou para poder finalizar o filme. Descobriram o cinema americano juntos. E aí estreia em 1960, é um filme raríssimo. Primeira vez saiu em VHS, não saiu em VHS, saiu em DVD no Brasil. E é um filme, eu gostei muito de rever, assim, é um filme que eu gosto bastante do Rivette. E eu acho que tudo do Rivette tá lá, né, já. Depois que ele vai desenvolver. Eu diria que ele depois iria desenvolver melhor nos filmes seguintes, principalmente no final dos anos 60, né? Quando ele começa com aquela coisa de liberdade, de não se aprisionar mais à duração. Aliás, tem aquele filme longuíssimo, de quase 6 horas, né? Exato, Out One, né? Tem várias montagens, tem uma montagem que é de 8 horas e uma de 4,5. E são diferentes, não é que um é resumo do outro. Mas enfim, ele tem essa proposta de abolir essas amarras de duração, de cinematográfico. Você não é só cinematográfico, você pode ser teatral também, você pode ser literário. Ele tinha essa proposta, como na Cahiers, ele botou em prática na Cahiers essa proposta de abrir a Cahiers não só para cinefilia, mas para outras discussões intelectuais da época. Então o Rivette sempre teve esse lado de abertura, né? Para a intelectualidade parisiense, para a intelectualidade europeia e até do mundo ocidental, enfim. E acho que o Paris Nos Pertence já tem esse lado um pouco. E tem aquela questão que eu gosto muito do filme, que é essa ideia daquela coisa que tem, da ideia de uma conspiração, daquela coisa que você não sabe o que está acontecendo, como aquilo, essa ansiedade, essa ideia conspiratória e aquele clima opressor, como aquilo, na verdade, já está pré-figurando todo um drama da juventude nos anos 60, né? Sim. Que é um momento chave na juventude europeia, na juventude francesa, como aquela questão da juventude está colocada, que é um dos temas da Nouvelle Vague, a juventude, como aquilo está colocado aí no Paris Nos Pertence, né? Eu acho que é um filme muito perspicaz do que estava acontecendo com a juventude e com a burguesia, talvez, a gente possa ampliar, da França naquele momento, que é final dos anos 50. Né? Exatamente, que já apesar do filme ser de 61, final dos anos 50.
Ele é 58, enfim. Não... Ele acaba sendo como o próprio Doce Vida do Fellini, ele antecipa muitas das questões que vão ser vistas nos anos 60, apesar de o próprio filme do Fellini também já final dos anos 50. E aí nós temos, fechando a caixa, junto com o filme do Rivette, um outro grande cineasta, que é o Jacques Demy, né, que foi marido da nossa amiga Agnès Varda, outra grande cineasta. E o Demy, esse é o filme, se eu não me engano, você pode me corrigir, se eu lembro se esse é o primeiro filme dele, o primeiro longa, né? Não, o segundo, que o primeiro longa é o Lola, Flor é o Lola, eu sempre confundo entre o Lola, que são dois grandes filmes também que é Scope. Não, esse acho que não é Scope, né? Agora é Scope, o Paris Pertence, Bahia dos Anjos, agora não tô lembrado se é Scope, se ele é full screen. Enfim, ele começa... tem um grande plano, né? Ele começa com aquele traveling de recuo e a personagem da Jeanne Moreau, super loira. A Jackie, né? Grande personagem. É realmente um começo já impactante, né? Então você já... Opa, estou diante... Depois aqueles vícios nos jogos e lembra, mais uma vez, e esse filme é depois, mas lembra o Sorpasso, aquele que sabe viver... Naquela introdução, um amigo introduz o outro num caminho do vício e outro se dá mal. Né? Se dá mal, enfim, não é, se dá mal momentaneamente ali, mas o outro, quer dizer, entra nesse vício e o outro anteriormente era avesso a essa, né? Eu não jogo, não sei o que. Ele fala com o pai, ele lembra um pouco aquele que sabe viver nesse sentido, né? E é um filme lindíssimo do Demy. O Demy não era era um diretor talvez o mais elegante, né, da Nouvelle Vague. Inclusive tem um trabalho de movimentação de câmera muito interessante, né? Como ele filma a jogatina, né? E tem aquela questão também da aposta no amor, né? É um cineasta romântico, né? Profundamente romântico. Não apenas o pessoal associa sempre o Truffaut à questão romântica, é claro que o Truffaut né? Mas ele era o homem que amava as mulheres, mas o Demy também. E o Demy tinha aquele flerte depois, que é muito interessante, que é com o musical americano, com as cores, o trabalho no Duas Garotas Românticas, filme seguinte Guarda-Chuvas do Amor, que é um filme sensacional também. Então, assim, e é muito interessante que o Demy também, às vezes, não é associado na Nouvelle Vague, mas tem muito, esses dois filmes, pelo menos, o Lola e esse filme, o Bahia dos Anjos, tem muito da sensibilidade da Nouvelle Vague, tanto que nas últimas mostras que foram feitas na Cinemateca Francesa, o CG Tubiano, o pessoal sempre trabalha com o Bahia dos Anjos e com o Lola Foi Proibida. Né? Então é uma grata, primeira vez que sai no Brasil, uma cópia restaurada, também foi um prazer trabalhar com o Jacques Demy. Tem que destacar a música do Michel Legrand, né? Que é a música linda, fantástica. É uma música já impactante também. Que é uma coisa muito importante na Nouvelle Vague, o papel da música, né? Você tem o Michel Legrand e tem o Georges Delerue, que trabalha com o Truffaut, né? Também é marcante, né? Um CD com músicas da Nouvelle Vague, inclusive eu tenho uma coletânea em casa, é incrível, assim, é um prazer ouvir e eu escutar de novo tudo, né? Então, eu agradeço muito aí o Sérgio pela oportunidade do bate-papo, a vocês que acompanharam. Teremos mais filmes da Nouvelle Vague em breve, né? E é sempre um prazer trabalhar, né, com o cinema francês, com essa grande fase do cinema francês. Então é isso, eu agradeço vocês e até o próximo bate-papo.